Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência, às análises de séries de Jornada nas Estrelas, A gente já falou do episódio piloto de Enterprise, já falamos do episódio piloto da série clássica, Agora nós vamos falar do episódio piloto, de TNG, da nova geração, intitulado Encontro em Farpoint. Aqui no Brasil ele foi miseravelmente traduzido como Encontro em Longínqua, Mas como eu acho esse termo longínqua muito esquisito, muito estranho, Eu prefiro falar Encontro em Farpoint mesmo, tá? Esse episódio, ele era cercado de uma grande expectativa. Por quê? Porque ele estava trazendo novamente, Jornada nas Estrelas, as séries de televisão, Depois de todo o sucesso que foi visto na série clássica, e que tivemos também um pouco em a série animada, na The Animated Series, E aí ficava aquela expectativa de que se esse novo episódio ele poderia, fazer jus, ser à altura do que a gente viu na série clássica, do que ser à altura de um Kirk, de um Spock, de um McCoy, de um Uhura, de um Sulu, de um Chekhov, de um Sr. Scott, por aí vai, E aí ficou toda aquela expectativa, para poder você ter alguma ligação com essa série clássica, com o passado, Quem produzia, e quem escreveu esse episódio foi o próprio Gene Roddenberry, que escreveu, juntamente com a Dorothy Fontana, para você trazer um pouco o selo de qualidade da série clássica, da série antiga, para essa série mais nova, Foi uma série de mais ou menos 90, foi um episódio de mais ou menos duplos de mais ou menos 90 minutos, Que foi exibido pela primeira vez lá em 1987, quer dizer, já tem tempo isso aí já, E aí, o que a gente pode falar, dessa história de Encontro em Farpoint, Ela tem basicamente três núcleos principais, O primeiro núcleo é o núcleo que a gente pode falar que é o núcleo do Q, O Q, que foi interpretado de uma forma magistral pelo John DeLancey, Era uma entidade, alienígena, muito superior, muito desenvolvida, praticamente onipotente, praticamente onipresente, com a qual a humanidade não tinha a menor chance, E ele cismou, que queria provar para a tripulação da Enterprise que a raça humana era uma raça atrasada, era uma raça selvagem, era uma raça pouco civilizada, era uma raça agressiva, E aí, do outro lado, você tem o Capitão Jean-Luc Picard, o nosso Patrick Stewart ali, querendo provar, que o que estava errado, que a raça humana, apesar de seus problemas no passado, ela estava se desenvolvendo, ela estava se civilizando e ela estava aprendendo e trilhando um caminho mais otimista, Então você tinha um debate ali que às vezes ficava acalorado, mas era um debate altamente reflexivo, Um debate que poderia ficar muito enfadonho se ele fosse apenas um debate muito sério, Mas a grande característica do Q aí é que ele é um personagem altamente sacana, altamente gozador, Altamente irônico, altamente sarcástico, que fazia piadas o tempo todo, com Jean-Luc Picard, Perdão. Fazia piadas o tempo todo com Jean-Luc Picard, E o Jean-Luc Picard, desses primeiros dias, de TNG, perdão, era um cara altamente rabugento, Era um cara altamente mal-humorado, onde você às vezes via até uma certa arrogância nele, que fazia ele não levar, que fazia ele se levar a sério o tempo todo, e a humanidade também, e aí o que ele desmontava, ele desconstruía, essa seriedade e essa humanidade, que você vê aí altamente séria do Picard, E aí é interessante você ver como isso entrava em conflito, ao longo do episódio, Então esse é o núcleo principal, esse é o núcleo mais importante aí da série, Um segundo núcleo seria o núcleo de Farpoint propriamente dita, que é uma estação espacial, Que fica num planeta que é de uma civilização chamada Band, E essa civilização, tem uma espécie de governante local chamado Glopper que está aprisionando uma forma de vida, que usa a energia geotérmica do planeta para materializar coisas, É uma forma de vida que parece uma água viva gigante,
que faz com que a estação de Farpoint, né, seja completamente adequada às necessidades dos humanos, e ninguém entendia o porquê daquela estação funcionar tão perfeitamente daquele jeito, a ponto de você querer uma maçã, aí não ter a maçã em cima da mesa e daqui a pouco a maçã aparece lá para você comer, coisas desse gênero aí, tá certo? Então você tinha esse segundo núcleo, que é mais um núcleo para quê? É uma escada do primeiro núcleo, que é o núcleo do Kill, né? Porque o que vai acontecer? O Kill, ele vai dar uma chance dos humanos de provarem, né, que são uma raça desenvolvida, né? E ele diz que Farpoint vai ser o lugar por excelência desse teste, né? Que vai ser justamente o lugar onde o Picard vai ter que descobrir que essa espécie alienígena aí, que parece uma água-viva gigante, está sendo aprisionada pelo Glopper, né? E vai vir a espécie dela resgatar, né? Vai vir resgatar ela, e o Picard vai ter que resolver esse problema sem saber muito bem o que está acontecendo ali, né? O Kill sabe direitinho, né? Então, quanto mais o Picard se vê perdido naquela situação, mais o Kill zoa com a cara dele, chega até a chamar o Picard de burro, inclusive, na frente da conselheira Troi, que foi uma coisa realmente muito engraçada, a meu ver, né? O terceiro núcleo é o núcleo que busca apresentar os personagens da tripulação da Enterprise, né? Que mostra as características de cada personagem. E aí o que acontece? Esse terceiro núcleo, ele era enxertado entre os outros dois, e ao apresentar os personagens novos, o que acontecia? O episódio perdia um pouco do seu ritmo, né? Ficou um negócio, entendeu, descompassado. O roteiro não ficou muito legal por causa disso, né? Talvez tivesse sido melhor, né, esses personagens serem apresentados aos poucos ao longo dos episódios que viriam na frente, e não fazer um núcleo apresentando todos os personagens. Isso deu uma quebra de ritmo no episódio mesmo, né? E tornou a coisa até um pouco chata, um pouco enfadonha, o que acabou sendo um pouco a tônica da primeira temporada da série, né? A gente sabe que a primeira temporada da série, ela teve uma série de problemas de produção, de gravação, coisa e tal, né? E que houve críticas, né? E que a coisa só começou a andar, né? A coisa só começou a melhorar a partir da segunda, terceira temporada, no caso, né? A gente vê que essa primeira temporada ela é um pouco problemática, né? E a gente sente que essa quebra de ritmo nessa apresentação dos personagens, né? Ela acaba sendo um pouco preocupante, um pouco determinante para que o episódio não ficasse muito legal, não ficasse 100% legal, tá? A parte do Kill era ótima, né? A parte de Longínqua era relativamente interessante, tá? Mas essa apresentação, você parava a execução da história para ficar apresentando a Troi, depois apresentar o LaForge, depois apresentar o Riker, depois apresentar o Picard e por aí vai, né? A apresentação desses personagens também foi um pouco problemática, né? A gente vê no início, né, esses personagens se gerando aí, né? Você vê, por exemplo, uma Doutora Crusher muito, muito dura, né? Você vê um Picard extremamente rabugento, né? Você vê uma conselheira Troi extremamente sensível, né? Ao ponto de ser frágil demais, de ser quebradiça demais, né? O que ficou um negócio meio esquisito ali, né? Aquela querela também entre o Riker e ela mal explicada ali. A situação também entre o Picard, a Crusher e o Wesley também, dele ficar reclamando que nem um rabugento pro Wesley não ficar tocando nas coisas que ele não gostava de criança. Esse negócio todo, sabe? Ficou um pouco forçado, e essa coisa poderia ter sido trabalhada um pouco mais intuitivamente, né, ao longo dos episódios, e ser pensado mais pontualmente ao longo dos episódios. Não, esse episódio a gente vai falar mais desse personagem, o episódio seguinte a gente vai falar mais do outro, entendeu? Então, ao invés de ser tudo apresentado de uma vez só no primeiro episódio, no episódio piloto, tá? Eu achei que ficou um pouco complicado isso aí, né? Que houve uma preocupação excessiva em você mostrar cada personagem, e isso provocou essa quebra no episódio, né? O que a gente pode falar mais, né? É uma história interessante, né? Essa coisa do Picard, né, mostrar para o Kill, né, que eles acabaram conseguindo resolver o problema, né? E o Kill falou, né,
vocês não podem ficar sossegados que eu vou voltar, né? O que foi interessante, a gente viu depois que tivemos ótimos episódios com a presença do Kill, né? Principalmente o humor do Kill, ele foi mais trabalhado nos episódios seguintes, né? Mas realmente, essa introdução desse novo personagem foi essa grande característica que a gente teve, né? Nessa série da nova geração. E foi interessante a gente também ver depois, né? Como esses primeiros personagens, né, essa apresentação desses primeiros personagens, elas foram sendo dilapidadas e adaptadas, né? A Troy não ficou tão frágil assim. O Hiker, por exemplo, o Hiker é que eu achei o mais interessante. Na época que eu vi a série em 87, eu não gostei muito do Hiker de cara, né? Mas agora, revendo a série, eu achei que a apresentação dele foi a mais coerente de todas. Ele mostrou lá que ele era um cara que estaria disposto até a quebrar a hierarquia para proteger o seu capitão. Ele falou isso muito claramente, mas ele percebeu que o Picard era um cara muito rabugento e ele tentou conquistar o Picard. Então ele era um cara altamente respeitoso. Ele podia ser tudo, né, com relação àquela diplomacia de cowboy que a gente viu na série clássica, né? Muita gente, inclusive, falava que ele sem barba era a cara do Kirk, né? Muita gente falava isso. Mas é interessante a gente perceber que ele sentiu, né, a vibe do Picard ali, a vibe rabugenta do Picard. Ele consegue conquistar o Picard. E ele consegue também administrar bem a querela que ele tinha com a Troy, a querela antiga, a amorosa antiga que ele tinha com a Troy, mostrando, né, que você está numa nave estelar, né, e que não se deve ficar misturando emoção, né, com razão, misturando emoção com a hierarquia militar, com as ordens, coisa e tal, né? Então o Picard, né, essa revisita ao Riker, né, eu achei interessante pra caramba, né, de perceber, né, que ele acabou sendo o personagem mais bem apresentado ali, né? Dentre esses personagens, mais bem até do que o Picard. O Picard ficou muito mais um velho rabugento do que qualquer outra coisa ali, né, naquela estreia em longínqua, né? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, né? A gente vai conversar mais, né, sobre os próximos episódios aí de Jornada nas Estrelas, tá? Esse texto que eu fiz sobre Encontro em Farpoint vai estar lá na Batata Espacial, mais detalhado, mais analisado para vocês poderem ler, tá? batataespacial.com.br, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, seguir, né, o Diário do Capitão nas redes sociais, interagir com a gente, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá? Um abração a todos, fui e até a próxima.